ser que você esteja fazendo almoço, né? Porque às vezes a gente se dispersa por pouco. E eu quero nessa manhã agradecer a Jesus por tudo aquilo que Ele tem liberado, por tudo aquilo que Ele tem falado nesses dias. Ontem foi uma bênção o culto de ontem à noite, né? Quem esteve aqui ou esteve online, se não esteve, depois está lá no YouTube, você pode assistir. E eu tenho certeza que Deus nessa manhã Ele tem algo muito especial para liberar sobre as nossas vidas, amém? Mas eu quero agradecer a galera de Bertioga aí, Deus abençoe. Amém, igreja de Bertioga aí, dá um amém. Ó, tá. Deus abençoe. Aí o Pietro representando Mogi, não é, Pietro? Glória a Deus, né? E você que está aí no YouTube, no Facebook, dá um glória a Deus aí, escreve aí, glória a Deus. Mas eu creio que nesses dias Deus está nos dando a oportunidade de nós manifestarmos aquilo para o qual nós somos gerados. Nós fomos gerados para ser uma bênção. E nesse tempo de pandemia nós estamos manifestando o Cristo ressurreto para tocar e alcançar a vida de pessoas. Então eu não gostaria que você ficasse disperso nessa hora, que você atentasse para aquilo que Deus tem para liberar. Porque talvez uma palavra que você perder, talvez seja a conexão para aquilo que você precisava entender. Então fique muito ligado a tudo aquilo que vai ser liberado nessa noite. Amém? Feche teus olhos, vamos fazer mais uma oração, curva a tua cabeça. Aquiete agora a tua alma. Aquiete agora o teu corpo, aquiete a tua mente agora, diga: Espírito Santo, ministra ao meu coração a tua palavra. Espírito Santo, agora através da palavra que eu possa, Senhor, ter um direcionamento para a minha vida. Conduz, Senhor, os meus passos, ó Pai. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Então eu quero pedir que nesta manhã o Espírito Santo nos conduza, o Espírito Santo nos direcione, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Aleluia, amém. Abra sua Bíblia comigo, no livro de João, no capítulo 3, no versículo 22. Diga assim comigo: hoje, enquanto você procura, homem é mais difícil procurar e falar ao mesmo tempo, o homem não consegue, ou ele fala ou ele procura, né? Então primeiro acha aí, o homem fica assim, ó, cara, ou eu falo ou eu procuro. Mulher já consegue procurar, achar, falar, digitar, tudo junto, né? Acharam aí João 3:22? Agora diga assim comigo: hoje eu vou sair daqui. E você que está em casa, fala: hoje eu vou sair daqui diatribando. Diatribando. Agora diga assim: diatribando. O que significa diatribando? Obrigado que vocês confiam em mim. Eu falei agora que você vai dar todo o seu dinheiro nessa manhã. E você falou: eu vou sair daqui duro porque eu vou deixar tudo que eu tenho hoje aqui. Não, estou brincando. Mas obrigado pela confiança de você repetir algo que você não sabe o que significa. Mas essa palavra diatribar, é sobre isso que eu quero ministrar nessa manhã. Diatribo, o que é diatribo? O que é diatribar? E o que é sair daqui diatribando? Esses dias eu orava a respeito da conferência, e que palavra eu estaria ministrando, e Deus me deu uma palavra que está no livro de João, capítulo 3, versículo 22, e é um texto que passa muito rapidamente desapercebido por nós. Nós lemos, assim como a genealogia, a gente passa desapercebido por muitas coisas boas dentro das genealogias. Alguns pequenos textos nós passamos desapercebidos e não entendemos a preciosidade desse texto. E João capítulo 3, versículo 22 é um desses textos, que diz assim: depois disso foi Jesus com seus discípulos para a terra da Judeia, e permaneceu com eles e batizava. Outras versões vão dizer: estava ali com eles e batizava. Mas eu quero usar essa versão que diz: permaneceu ali com eles e batizava. Essa palavra permanecer, é sobre isso que eu quero que você preste atenção nessa manhã. E se você prestar atenção, você vai sair daqui diatribando. Essa palavra
permanecer no grego, ela é a conjuntura de duas palavras. De uma palavra no grego que diz dia, e uma outra palavra no grego que diz tribo, ou trebo. Então, essa palavra, e a palavra dia significa contra, e a palavra tribo significa esfregar. E é interessante que a gente passa por esse texto, a gente fala, nossa, eu nunca prestei atenção nisso, eu também não tinha prestado atenção. Mas aí eu fui ver nessa palavra permanecer, ela no grego significa então a conjuntura do dia e do tribo, que dá o diatribo, ou diatribô, que significa esfregar contra, que traduzindo para o português significa contagiar. Ou seja, você vai sair daqui nessa manhã contagiando. Amém? Diga, eu vou sair contagiando. Agora contagia alguém com o seu ânimo. Diga, eu vou sair daqui contagiando hoje. Aí na sua casa, acorda todo mundo, diga, eu vou contagiar. Você que está aqui, tira a máscara e diga, eu vou contagiar. Não, não vai tirar não, estou brincando. Tirar a máscara hoje é quase falar para a pessoa ficar pelada, né? A pessoa fala, nossa. Mas, então este texto resume-se a, Jesus estava com os seus discípulos, contagiando eles a todo momento. Ou seja, o texto que nós lemos então fica assim, depois disso Jesus foi com seus discípulos para a terra da Judeia, ali contagiou eles e batizava. Ou seja, Jesus estava com os seus discípulos, diatribando, contagiando eles com tudo aquilo que ele tinha para manifestar. Então Jesus não perdia a oportunidade de contagiar as pessoas que estavam à sua volta. Jesus não perdia a oportunidade de liberar a cultura do céu na vida das pessoas que estavam à sua volta. Jesus estava contagiando as pessoas e contagiou toda a terra com a cultura do céu. E qual é a nossa responsabilidade nesses dias? É contagiar a terra com a cultura do céu, que venha o teu reino aqui na terra, como o teu reino é no céu. Ou seja, a minha e a sua responsabilidade é contagiar pessoas. Por que nós permanecemos com pessoas? Para contagiá-las. Você já parou perto de pessoas que são extremamente animadas? Sim ou não? Você sai contagiado. Por mais que você esteja meio deprê naquele dia, você fala, rapaz, estou desanimadão, mas essa pessoa me deu uma animada. Agora sim também, você já encostou do lado de pessoa desanimada? Que você está lá, oh glória, oh! Aí você olha para a pessoa do lado e está assim, ó. Aí você começa, oh. Por quê? Porque o nosso falar, o nosso agir, contagia pessoas que estão à nossa volta. Então nós precisamos contagiar a pessoa com a cultura do céu. Nós precisamos contagiar as pessoas com aquilo que nós temos recebido de Deus. Então fala aí o texto que Jesus permaneceu com os seus discípulos e contagiou eles a ponto da palavra se espalhar por toda a terra até os dias de hoje. Então diga assim, Jesus fez o trabalho bem feito. Guarde isso. Jesus fez o trabalho bem feito. Por isso que você está aqui. Porque Jesus cumpriu o propósito de Deus. Porque Jesus, como uma flecha enviada por Deus, João capítulo 3 fala que Deus enviou Jesus. Jesus entende que ele foi enviado. João capítulo 17, Jesus fala, eu faço o que o meu Pai me enviou a fazer. Jesus, ele diz para mim e para você, eu sou uma flecha que diatriba, eu sou uma flecha que contagia, eu sou uma flecha que manifesta a outros a cultura do céu.
Então Jesus chama Pedro, chama João, chama Tiago, chama Judas e passa tempo com eles. Ninguém contagia com relacionamentos superficiais. Para haver um verdadeiro contágio, precisa haver um verdadeiro relacionamento e um relacionamento profundo. Mas esse contagiar não se dá por muitas pessoas. Você não vai contagiar milhares de pessoas a primeiro momento. A primeiro momento você começa o contágio por poucas pessoas. Então diga assim comigo: o diatribo começa com poucos. Tudo começa com pouco, tudo começa pequeno. Por isso que a Bíblia diz: não despreze os pequenos começos. Não despreze o início das coisas. Muitas vezes quando nós estamos iniciando algo, nós já ficamos visualizando como estaremos lá na frente como grande. Mas quando estamos grande, temos saudades de quando éramos pequenos. Ou seja, cada fase e cada momento da nossa vida é importante. Então não despreze o pouco, porque se você desprezar o pouco, dificilmente você será colocado sobre o muito. Não despreze os pequenos começos, porque se você despreza os pequenos começos, dificilmente você desfrutará de grandes coisas. Nenhum edifício começa grande, nenhuma árvore nasce grande, porque tudo que nasce grande é monstro. Então, se eu me preocupar em tocar milhões de pessoas, me esquecendo que eu tenho que tocar as poucas pessoas primeiro, dificilmente eu vou manifestar o que é verdadeiro. Então Jesus entendeu isso. Jesus não chamou multidões, Jesus foi chamando um a um. Ele estava caminhando, a Bíblia diz que ele foi para o monte orar, orou, teve uma direção do Pai, então ele desceu do monte. E ele ia caminhando e o pai falava: é esse, chama. Ele falava assim: vem cá. Agora preste atenção numa coisa: como que um homem consegue contagiar alguém logo na primeira chamada? Como que um homem olha para uma pessoa que talvez nunca tinha visto e fala assim: me segue, larga a sua empresa, larga todas as suas riquezas, larga tudo que você tem e me siga. Ele fez isso com Pedro, com André, com Tiago, com João, com Judas, com Mateus, porque havia o verdadeiro manifestar do reino em Jesus. Então o olhar dele, o posicionar dele, o falar dele, o movimentar dele, já contagiava as pessoas. O jeito que nós olhamos, o jeito que nos portamos, o jeito que nos movimentamos, o jeito que nos vestimos, influencia pessoas, contagia pessoas. Quem aqui já se vestiu porque viu alguém com uma roupa legal e quis se vestir igual? Irmão, seja sincero. Vai falar que você nunca... Eu já fiz isso, dei uma pesquisada no Google lá, moda, como está a moda hoje? Deixa eu ver, os caras estão usando a touquinha vermelha. Tem que comprar amanhã, a touquinha vermelha. Mano. Esse dia eu estava assistindo uma série lá, achei muito louca a barba do cara. Aí pedi para a Marinês e para a Rebeca, porque o marido tem que pedir, né? Falei: o que você acha de eu deixar a barba igual a desse cara? A Marinês falou: você está louco? Falei: pô, mas foi tão legal a barba. Não tinha barba aqui, era só um cavanhaque sem o buraco no meio aqui ainda. Fica só um bigode até aqui, ó. Mas eu vou fazer isso, vou tirar foto, depois eu mostro. Ou seja, então tem pessoas que nós vamos olhar e vai falar: uau, pô, o jeito que o cara se veste é legal, vamos vestir igual. O jeito que ele fala é legal, vou falar igual. O jeito que ele toca a guitarra é legal. Quantos guitarristas você copia? Muitos, né? Agora pode ter certeza que muitos te copiam. Aí a gente fala: não, até parece. Até parece que alguém me copia. Quando você menos imagina, sempre tem alguém te copiando. Seja alguém que você não conhece ou seja alguém da sua família. O jeito que você se comporta, o jeito que você se porta, contagia para o bem ou contagia para o mal pessoas. Se na sua casa você grita, seus filhos vão gritar. Se na sua casa você fala palavrão, seus filhos vão falar.
Se na sua casa não tem o princípio da semeadura, seus filhos não vão saber semear. Se na sua vida na sua casa é uma casa de contenda, os seus filhos multiplicarão casas de contenda. Agora o contrário também é verdadeiro. Se o seu filho vê todo o culto, você vindo na frente trazer o dízimo e oferta, eles vão chegar e falar: papai, me dá um envelope, porque eu também quero levar lá o meu dízimo e a minha oferta. Se os seus filhos veem você orando na sua casa, eles vão ajoelhar e vão orar também. Se os seus filhos veem você lendo a Bíblia, eles vão ler a Bíblia também. Na sala da minha casa tem 3 prateleiras cheias de livro. Por que eu coloquei 3 prateleiras cheias de livro? Porque o que é importante eu deixo visível. Então tem dia na minha casa que a Rebeca, minha esposa está aqui, ela faz assim com a cabeça quando concorda. Tem dia que a minha filha desliga a televisão, ela não sabe ler, não sabe que livro está pegando, mas ela vai na prateleira e pega 3 livros. Ela fala: chega de TV, vamos ler livro. Aí os 3 têm que ficar com o livro aberto ali, lendo o livro. E ela às vezes fica com o livro de ponta cabeça, mas está lá. Os 3 lendo o livro. Dá 1 minuto, ela joga o livro e volta, liga a televisão. Mas ou seja, aquilo que eu quero replicar, eu deixo visível. Então os livros na minha sala contagiam a minha filha, que não sabe nem ler. E normalmente o livro que a minha filha mais pega é um livro chamado Maria, como que é aquele livro lá? Marta com o coração de Maria. E o Ser Filho do pastor Clodoaldo Massagli, pai do pastor Richard. O livro que ela mais vai lá, ela vai seco na prateleira e pega aqueles livros. Ou seja, o meu posicionamento diatriba com a minha filha, contagia a minha filha. Então o meu e o seu posicionamento vai contagiar pessoas. Deus me deu uma palavra, e eu acredito na palavra que Deus me deu, que em pouco tempo nós vamos tocar 1 milhão de pessoas. Você crê nisso? Pastor, como você vai tocar 1 milhão de pessoas? Eu não sei. O que eu sei é que eu já toquei uma pessoa, toquei o Bruno, eu toquei o Gilson, eu toquei o Daniel, e eu toquei o Guilherme. Então eu estou tocando eles, eu toquei o pastor Adriano, eu toquei o Jonathan, e eu vou tocando, e eles vão tocando pessoas, e pessoas vão tocando pessoas, que vão tocando pessoas. E muito em breve 1 milhão de pessoas já foi tocada. Mas eu não começo tocando 1 milhão, eu começo tocando 1. Às vezes nós preocupamos: ao dia que eu tiver 1 milhão, eu vou dar 100 mil para a igreja. Dá 100 reais dos 1.000 que você tem. É aquela história: pastor, se eu tivesse dinheiro, pastor, se eu tivesse dinheiro, eu daria um subwoofer. Nós estamos precisando de um subwoofer. Você viu como muda, né, Marildo? Não estou jogando direto para o Marildo, não, só falar porque ele é músico, né? Se eu tivesse dinheiro, eu daria um ônibus para a igreja. Pô, dá o carro que você tem. Não, esse eu tenho. Porque a gente dá para Deus o que a gente não tem. Deus, se o Senhor me desse 1 milhão, eu te daria 100 mil reais. Deus fala: mais que obrigação, é dízimo. Não, se eu tivesse dinheiro, você tem. Pouco ou muito, você tem. Eu não tenho muito, eu tenho só 10 reais. Só 10 reais? 10 reais é muito para quem não tem R$1. Uma vez eu fui no shopping center com meu pai, Shopping Center Norte, e tinha um prendedor de gravata da Montblanc, R$957, eu não esqueço esse valor. E eu olhei para o meu pai e falei assim para ele assim: rapaz, quem paga no prendedor de gravata R$957? Meu pai falou: Silvio Santos. Um empresário? Eu falei: mas é muito caro. Ele falou: é relativo. O que é caro para você é barato para eles. E aí eu fiquei pensando: quem já pagou num x-salada R$20? A média hoje do x-salada é R$20, né? Se for mais barato que isso, desconfie. Mas a média de um x-salada hoje é R$20. Agora fala para um morador de rua que você paga R$20 num x-salada. O que ele vai falar para você? Mano, você está louco? Com R$20, principalmente, aí em Bertioga não tem o negócio lá do Bom Prato, tem?
Mas tem prato barato lá, né? Aqui tem R$1 o bom prato. Ou seja, um morador de rua vai falar: mano, você está louco pagar R$20 num x-salada? Com R$20 eu almoço 20 dias. Ele vai falar: como que você paga R$20 num x-salada? R$20 é o meu almoço de 20 dias, então é relativo. Pouco e muito. Jesus não se importou em tocar a multidão, Jesus se preocupou em tocar pessoas, contagiar pessoas, amar pessoas. Então Jesus estabeleceu um círculo de amizade com pessoas que ele podia tocar. Então ele chama 12, e ele começa a ministrar. Agora eu quero dizer uma coisa para você: se você contagiar pessoas, quem quer contagiar pessoas? Você em casa aí quer contagiar pessoas? Diga: Deus, eu quero contagiar pessoas. Para quem que você mandou o link do culto dessa manhã? Como você quer contagiar pessoas se você não se movimenta para isso? Se você quer contagiar pessoas, priorize relacionamentos e não currículos. Olhe para uma pessoa perto de você e diga: eu quero contagiar você. Eu quero contagiar você. Agora presta atenção nisso. Estabeleça ritmo para cada relacionamento. Se você quer contagiar pessoas, você precisa ter relacionamento. Para você ter relacionamento, você precisa estabelecer ritmo para os relacionamentos. O que é o ritmo? Jesus estabeleceu o ritmo para os relacionamentos. Jesus tinha quantos discípulos? 500. Ele tinha 70. Ele tinha 12. Ele tinha 3. Ele tinha 1. Jesus tinha 500 discípulos, ele não tinha 12. Ele tinha 70 discípulos, mas também tinha os 12 que são os famosos, os mais conhecidos, mas também tinha 3 e ele tinha 1. Ou seja, Jesus se relacionava com todas as pessoas, mas ele estabeleceu ritmo para cada relacionamento. Ele estabeleceu ritmo para se relacionar com cada um. Porque da forma que eu me relaciono com o Fabinho, não é da forma que eu me relaciono com o Lucas. Mas a amizade do Lucas é tão importante para mim quanto a amizade do Fabinho. A diferença é o ritmo que eu estabeleço para esses relacionamentos. A diferença não é porque o Lucas é menos importante que o Fabinho, ou que o Fabinho é menos importante que o Lucas. São os ritmos dos relacionamentos que vão ditar o sucesso do meu diatribo ou não, do meu contágio ou não. Jesus, ele tinha amigos íntimos, amigos necessários e amigos estratégicos. Quem eram os amigos estratégicos? Os 500, os 70, eram amigos estratégicos, era o relacionamento estratégico. Quando Jesus queria espalhar a palavra por uma região, ele chamava os 500, falava: detona, libera a palavra. Quando ele queria tocar pessoas, ele chamava os 70. Vem cá, 70, 35, grupo de 2. Você vai para cá, você vai para lá, você vai para lá, você vai para lá, você vai para lá, você vai para lá. Quando ele queria estabelecer fundamentos, ele chamava 12, simbolizando um número apostólico. Então ele pegava aqueles 12 e lançava fundamentos apostólicos, que seriam multiplicados. Relacionamento este necessário. 500 e os 70 era relacionamento estratégico. 12 eram relacionamentos necessários. O que são amigos estratégicos? São amigos que você vai ter ao longo da vida, que são estratégicos. Por exemplo, quantos amigos estratégicos você tem, que você não sabe nem o nome deles direito, não sabe nem direito onde mora, mas que são estratégicos para o sucesso dos seus sonhos e dos seus projetos? Você conhece pessoas assim, que são estratégicas, que você precisa ter amizade com elas? Sim ou não?
Quantos contatos você tem no seu número de celular? Você tem amizade com todos? Você almoça na casa de todas? Mas todos são contatos estratégicos. Aqui no meu celular eu tenho o telefone do João que conserta a máquina de lavar. Quando ele vem consertar minha máquina de lavar, não, João não, o nome dele é Rafael. O Rafael, quando ele vem consertar minha máquina de lavar, ele não toma café em casa, ele não janta em casa, ele não almoça em casa, mas ele é estratégico no meu relacionamento. Porque ele tem algo para me oferecer, assim como eu tenho algo para oferecer para ele, que é o dinheiro. Ele me oferece o serviço, eu ofereço dinheiro. É um amigo que eu tenho, é um conhecido que eu tenho, que ele é estratégico. Agora tem amigos que são necessários. Os 12 eram amigos necessários, eram amigos que Jesus fundamentava a visão apostólica. Amigos necessários são aqueles amigos que até comem na minha casa, que até comem na sua casa, que estão no nosso círculo de amizade, mas que você não pode segredar o teu coração a eles. Você tem amigo assim? Que são seu amigo, mas você não pode contar um segredo? Você não confia para contar um segredo? Tem ou não? Tem um monte de gente aqui na igreja que me tem como pastor, mas não me conta os seus segredos. Mas eu perguntei aí, está tudo bem, 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 está tudo bem. Aí o abençoado, o infeliz, está passando fome, mas está falando que está tudo bem. Ou seja, eu sou um amigo necessário. Eu sou um amigo que ele quer ter perto, mas não quer segredar o coração dele, não quer contar os segredos do coração dele. E eu não o julgo por isso. Eu até fico feliz por fazer parte do círculo de amizade. Agora Jesus então tinha os 12, que eram amigos necessários. Caminhava com ele, acordava com ele, dormia com ele, comia com ele, mas ele não contava os segredos. Agora Jesus, nesse ritmo de relacionamento, Jesus tinha 3 que ele tinha liberdade para contar a eles que ele, sendo Deus, ele estava angustiado e com medo. Esses são os amigos íntimos, amigos que Jesus chamou no monte para orar com ele. Pedro, Tiago e João, vem orar comigo porque a minha alma está angustiada até a morte. E aí desses 3, Jesus tinha um amigo ultra íntimo, que era João, que deitava, né, como o pastor Richard pregou aqui ontem. É aquele que chega na casa do pai, abre a geladeira, deita no sofá, come. Era aquele que deitava no colo de Jesus, falava, pô, Jesus, somos amigão, pô. Deita aí deitava lá, Jesus estava ministrando e João estava deitado com a cabeça no peito de Jesus. Então nós precisamos, nesta questão do diatribar, do contagiar pessoas, estabelecer ritmos. Porque tem pessoas que eu vou contar os meus maiores segredos. Tem coisas que, é um exemplo, amém? Está dando para entender? Sim ou não? Sim. Você que está em casa aí, está entendendo? Dá um glória aí. Tem coisas que às vezes eu não tenho coragem de contar para minha esposa, mas eu tenho coragem de contar para o Daniel. Mas minha esposa não é minha amiga íntima? A mais íntima que eu tenho. Mas às vezes, tem coisas que se eu contar para ela, eu vou esmorecer a fé dela, principalmente quando eu estou com medo. Quando eu estou com medo, às vezes eu não conto para ela que eu estou com medo, porque eu posso abalar a fé dela. Então eu, como super-homem, machão, falo para ela, não, deixa quieta, resolvo. Por dentro eu estou assim, caramba, o que eu vou fazer? Não sei nem por onde começar. E minha esposa me conhece, ela olha para mim e ela fala, você está com medo? Eu falo, não, medo? Nem conheço essa palavra. Ela fala, não, você está com medo. Eu falo, não, que isso, medo? O amor de, aí o crente, o amor de Jesus lança fora todo medo, amada. Só que daí eu vou chegar para o Daniel, por exemplo, e falar, cara, eu estou me borrando de medo. Mas por que você não contou para ela? Porque eu não queria esmorecer a fé dela. Eu não queria contagiá-la com o meu medo. Então você pode me contagiar, porque é um ritmo diferente de intimidade. Talvez o Daniel vai me ajudar, coisa que a minha esposa talvez ficaria chorando junto comigo. Então Jesus, ele entendeu muito bem isso na questão do contágio.
Ele sabia quem podia deitar no peito dele, ele sabia para quem ele poderia mostrar a sua nudez, ele sabia para quem ele poderia lançar fundamentos, ele sabia quem poderia ser estratégico. Então ele tocava uma pessoa, ele tocava 3, ele tocava 12, ele tocava 70, ele tocava 500 e ele tocava multidões. Aleluia! Olhe para a pessoa que está do teu lado e diga assim: se eu não tocar você, eu não vou tocar milhões. Se eu desprezar o pouco, se eu desprezar o pequeno, se eu desprezar, eu não consigo. Eu tinha uma pastora, tenho uma amiga, uma pastora, ela falava assim: quem não dá valor no tostão, não dá valor no milhão. Eu me lembro quando eu morava em Bertioga, eu conheci um flanelinha lá da Riviera, e conversando com ele, ele estava indignado aquele dia. Ele falou: pastor, você não tem noção. Eu estou indignado. Eu falei: o que foi? Ele falou: você não sabe. O Cafu parou o carro aqui, jogador de futebol. E a gente encontrou o Cafu algumas vezes na Riviera lá, não sei se ele tem casa lá ou sempre está lá. Mas ele falou: rapaz, o Cafu parou o carro aqui Tomei conta do carro. Na hora de dar a caixinha, o Cafu me deu R$10, pediu 5 de troco. Ele falou: como pode? O Cafu, tetracampeão, me deu R$10 de caixinha e pediu 5 de troco. Eu falei: tá certo. Na hora eu fiquei indignado. Falei: como? O cara milionário, mansão na Riviera, mansão em outros lugares, no Jardim Irene. Mas quem não dá valor no tostão, não dá valor no milhão. Você não vai ver o Chiquinho Scarpa abrindo a janela do carro dele no centro de São Paulo e jogando nota de R$100. Só o Silvio Santos faz isso. Agora, você acha que o Silvio Santos é bobo? Você acha que ele dá dinheiro? Bobo é quem pensa que o Silvio Santos é bobo. Aquele dinheiro é tudo de patrocínio, não é dele. Quem quer dinheiro? Vou dar o dinheiro da Crefisa, vou dar dinheiro do Sul da América, vou dar dinheiro do Banco Pan-Americano. Você acha que ele está dando dele? Porque quem não dá valor no pouco, dificilmente terá o muito. Ou seja, se você não dá valor para uma pessoa que está do teu lado, como que você vai valorizar 1 milhão de pessoas? Se você não consegue influenciar uma pessoa, como que você vai influenciar 1 milhão? Então começa a estabelecer ritmo para os seus relacionamentos. Faça uma listinha: quem são seus amigos estratégicos, trate-os como os estratégicos, mantenha-os perto. Quem são seus amigos necessários, chame para tomar café na sua casa. Quem são seus amigos íntimos? E quem é o seu amigo ultra íntimo? Toque pessoas, e pessoas tocarão pessoas. Aleluia. Abra sua Bíblia comigo no livro de Atos, capítulo 16, versículo 1. Atos capítulo 16, versículo 1. Você está entendendo? Sim ou não? Contagie alguém com um amém bem dado. Os irmãos que estão em casa, dá um glória aí. Deu para ouvir os irmãos lá de casa. Os irmãos, eu sei que vocês estão de máscara, é difícil, né? Mas fala assim: amém. Um pouco mais forte. Isso é contagiar. Você pode dar mais de você. O problema é que nós entramos numa zona de conforto e falamos amém. Amém. Quem quer 1 milhão? Amém. Quem quer R$10? R$10? Amém. De graça até R$10, né? Olha o que diz em Atos capítulo 16, versículo 1, diz assim: e chegou a Derbe, Lista, e eis que estava ali um certo discípulo, diga assim, Timóteo, filho de uma judia que era crente, mas de pai grego, do qual dava um bom testemunho aos irmãos que estavam em Listra e em Icônio. Paulo quis que este fosse com ele, e tomando-o circuncidou por causa dos judeus que estavam naqueles lugares, porque todos que seu pai
porque todos sabiam que o seu pai era grego. Olha aqui, Paulo chama Timóteo, Paulo começa seu ministério, ele fala, eu preciso começar o meu ministério diatribando, contagiando, chamando pessoas, e ele olha para Timóteo, ele fala, é você, Timóteo, você vai caminhar comigo, Timóteo. Timóteo era um jovem improvável, fruto de um lar descompensado, a mãe de Timóteo era crente, a avó de Timóteo era crente, o pai de Timóteo era um grego, era um filósofo, não era cristão, Timóteo não era circuncidado, Paulo era um judeu circuncidado, para caminhar com Paulo precisava ser circuncidado. Então Paulo olha para um homem que nasceu num lar disfuncional, descompensado. Timóteo era tímido, Timóteo não era circuncidado, Timóteo era jovem, ou seja, era o mais improvável que tinha para Paulo chamar para caminhar com ele. Mas Paulo olha e fala assim para Timóteo, você é uma flecha. Você é estratégico, Timóteo. Você vai caminhar comigo, Timóteo. Eu vou te encaminhar no Evangelho, eu vou te ensinar as coisas de Deus, para que você manifeste o reino juntamente comigo. Você vai ser a minha flecha, Timóteo. Você vai ser a flecha que eu vou atirar. Você vai ser o meu filho. Aleluia. Ontem nós ouvimos uma palavra sobre paternidade. Nem todos que são da koinonia são meus filhos. Porque para ser meu filho tem que obedecer à direção que eu dou. Agora cada filho escolhe o pai que quer ter. E cada pai dá destino ao filho. Então Paulo fala, você vai ser uma flecha na minha aljava, Timóteo. Eu vou te moldar. E o que Paulo faz? Quer ser meu filho? Quero, abaixa a calça. Quer ser meu filho, Timóteo? Quero, então abaixa a calça. Timóteo abaixa, fica de cueca, abaixa a cueca. Por que, Paulo? Porque eu preciso te circuncidar. Porque no lugar que eu vou, todo mundo sabe que você é filho de grego, e os gregos não eram circuncidados, só naquela época, amém, amados? Então Paulo fala para Timóteo, para você caminhar comigo, você vai ter que ser circuncidado, e eu preciso te circuncidar. Meu, Timóteo não pensa duas vezes, fica peladão na frente de Paulo e fala, faça o que tem que ser feito. E Paulo não era médico, Paulo não era enfermeiro, Paulo era um pregador, Paulo era um soldado. Mas Paulo fala, eu vou tocar na sua intimidade. Eu preciso te circuncidar. E Paulo circuncida Timóteo. Porque a flecha, ela precisa ser moldada. Eu não posso usar qualquer flecha para qualquer alvo. Para cada alvo, quem já leu o livro Somos Flechas, lá tem um capítulo que fala sobre a mudança de mentalidade. Para cada alvo, uma mentalidade. Quem já pregou para surfista? Surfista tem um linguajar. Já pregou para skatista? Tem outro linguajar. Já pregou para empresário? Não adianta chegar numa roda de empresário e falar, e aí mano, beleza? Estamos juntos aí, firmeza? Ou seja, você precisa ter o dialeto deles, o linguajar deles. Uma mentalidade igual a deles. Então Paulo começa então a talhar e trabalhar Timóteo. Agora abra sua Bíblia comigo no livro de 2 Timóteo. Diga assim comigo, toda flecha tem um propósito. Aleluia. Toda flecha tem um propósito. Cadê o Jonatas Borges? Está ali, né? O Jonatas Borges, ele foi membro da nossa igreja por 7 anos. Membro da nossa igreja. Meu filho na fé. Mas 7 anos não me ensinou a dar um gato. Eu me tornei um gato, mas não sei dar gato até hoje. Mas é um excelente mestre de capoeira. Um excelente cantor. Mas eu estava contando ontem aqui.
Eu ganhei um jovem para Jesus chamado Fernando Maria. Um bom capoeirista. Mas o bom capoeirista chamado Fernando Maria ganhou um excelente capoeirista, o Angolinha. Com 17 anos, o Joe chegou que parecia um ninho aqui, né? Lembra, Joe? Lá na igreja. E o Joe ganhou o bairro do Indaiá inteiro. Não era? Parecia terreiro de macumba lá, nada contra os macumbeiros. Mas final de culto tinham 50 cara de branco na igreja. Acabava a capoeira, tinha que todo mundo ir para a igreja. Ou seja, você toca uma pessoa que vai tocar outra, e que essa outra talvez vai tocar milhares. Então Paulo fala para Timóteo assim: Timóteo, você vai ser a minha flecha, a flecha que eu vou atirar e que vai atingir milhões de pessoas. Que vai atingir milhares de pessoas. E aí olha o que Paulo fala para Timóteo, em 2 Timóteo capítulo 2, então não despreze a pessoa que está do teu lado, porque talvez essa pessoa pode tocar 1 milhão de pessoas e você nem sabe. Paulo chama Timóteo e diz assim em 2 Timóteo, e o que você ouviu de quem? Repete comigo aí, olha o que Paulo diz a Timóteo, o que você ouviu, vocês estão acompanhando? Não está aqui não? O que você ouviu? Andressa, fala alto. O que você ouviu de mim, Paulo fala para Timóteo. Não é, presta atenção uma coisa, o filho obedece e segue a voz do pai. Eu não vou lançar uma flecha que ouve outros e não me ouve. Eu não vou lançar ninguém que não corresponde ao meu coração. Não vou lançar. Eu não vou mandar, por exemplo, como que é seu nome? Eu conheci você hoje. Hã? Wesley. Eu não vou mandar o Wesley me representar em lugar nenhum. Me desculpe. Porque eu conheci ele agora. Ele é uma flecha, ele é um filho, mas para uma outra pessoa, não meu. Sim ou não? Agora o Fabinho, eu pegaria e falaria, Fabinho, vai ali e me representa. Por quê? Porque ele ouviu de mim algumas coisas que o Wesley ainda não ouviu. E não que amanhã você não possa ser, quiser vir para Mogi, Wesley. Tamo junto. Não tem problema. Estava brincando aqui que uma vez eu fui na igreja, o pastor falou assim, preencha a ficha de membro, todo mundo. Você, mas se é membro de outra igreja, não tem problema, depois a gente entra em contato com você. Foi misericórdia, está amarrado. Mas Paulo fala para Timóteo, o que você aprendeu de mim, o que você ouviu de mim, não o que você, e não estou desprezando, entenda bem, está ao vivo na internet, vai ficar lá, mas eu não vou enviar alguém que ouviu Luiz Hermínio, eu não vou enviar alguém que ouviu Silas Malafaia, eu vou enviar alguém que me ouviu, porque ele vai me representar. O filho representa o pai. Quando chegaram para Jesus e falaram assim, eu quero ver o pai, Jesus falou o quê? Olha para mim, quem vê a mim vê o pai. Eu estou aqui falando que o meu pai me enviou. Jesus não disse eu estou aqui falando o que eu quero, eu não estou aqui falando o que eu penso, eu não estou aqui falando o que eu acho, eu estou falando aqui o que o meu pai me mandou falar. Aleluia. Filho replica a fala do pai. Então Paulo fala a Timóteo, o que você ouviu de mim, agora presta atenção, na presença de muitas testemunhas, Paulo diatribou com Timóteo, Paulo contagiou Timóteo, aí ele fala assim, isso mesmo, transmita a homens fiéis, idôneos para instruir a outros. 4 níveis de geração. Paulo diz a Timóteo assim, eu ouvi de Deus. Paulo ouviu de Jesus um chamado. Paulo fala, eu ouvi de Jesus. 1ª geração. Transmito a você, 2ª geração. Você transmite a homens fiéis, 3ª geração.
E os homens fiéis vão espalhar essa palavra pela terra, quarta geração. Nós vamos atingir, Timóteo, 4 gerações, 4 níveis de pessoas. Nós vamos atingir os 4 cantos da terra, Timóteo. Nós vamos atingir a totalidade, Timóteo. Em nome de Jesus. Aleluia. Você pode aplaudir a Jesus. Aleluia. Timóteo, o que eu ouvi de Jesus eu passo para você. O que você ouviu de mim passe a homens fiéis. E o que homens fiéis ouviram de você vão passar ao mundo. O que é você, Timóteo? Você é uma flecha inflamada. Já viu uma flecha inflamada? É aquela flecha que tem fogo na ponta. Timóteo, quando você bater no lugar, puf, vai espalhar. Mostre a homens fiéis aquilo que você aprendeu de mim. Diatribe, contagie pessoas. Honre quem você tem ouvido. Sabe, hoje o pastor Jonathan está debaixo da paternidade, do cuidado, do zelo, do amor, do abraço direto do pastor Adriano. Sem ressentimentos. Ele passou de filho para neto. Porque o pastor Adriano é meu filho. Agora o nível do testamento vai ser menor. Mas cada um, eu estou usando isso como exemplo para entender uma coisa. Eu não estou preocupado com títulos. O que eu estou preocupado é que as flechas que eu envio, elas atinjam pessoas e ponto. Então Paulo fala a Timóteo, você não vai ficar comigo, você vai sair pregando a homens fiéis, e homens fiéis vão replicar. Então olhe para a pessoa que está do teu lado e fala assim, muito cuidado com o que você me contagia. Olha aí, olhe no olho de alguém. Se você tem um pai espiritual aqui, olhe bem no olho dele e fala, cuidado com o que você tem me ensinado. Fala, cuidado com o que você posta nas redes sociais. Fala, eu adoro do jeito que você adora. Eu me manifesto da forma que você se manifesta. Então pense 2 vezes quando você for adorar. Pense 2 vezes quando você for ofertar. Pense 2 vezes quando você for me falar algo. Pense, porque eu vou me movimentar de acordo com o que você fala. Era isso que Paulo estava falando a Timóteo. Timóteo, você foi contagiado? Fui. Então saia contagiando, Timóteo. Wesley, está sendo contagiado nessa manhã? Sai contagiando. Sabe, tem pessoas que não lembram mais do que foi pregado. Tem pessoas que ao sair do portão falam, o pastor pregou, lembra alguma coisa de tribo. Sei lá de que tribo eu faço parte, já nem lembro mais. Diga assim comigo, nós precisamos, e eu já estou encerrando, de um impacto um pouco mais forte. Diga, nós precisamos de um impacto exponencial. Significa fora do normal, acima da média. Nós precisamos impactar acima da média. Aleluia, porque eu não sou flecha do Silvio Santos, eu não sou flecha do Bolsonaro, eu sou flecha de Deus, e Deus correspondeu, ou Deus me liberou sobre a minha vida todos os recursos do céu. Eu não tenho dinheiro para fazer a obra. Deus é dono do dinheiro, Deus é dono de tudo. Eu não tenho saúde para fazer a obra, Deus é saúde. Eu não tenho, Deus capacita e comissiona todo aquele que Ele envia. O básico não é suficiente. Eu estou fazendo o básico, é pouco. Quem vai almoçar hoje?
Quem já comeu arroz, feijão e ovo? E talvez você vai comer hoje. Mas quem gosta de comer arroz, feijão e ovo todo dia? Você chega na sua casa para sua mulher, os maridos aí, ou os filhos, chega para a mulher e fala assim: amor, o que tem para hoje? Arroz, feijão e ovo. Ah, amor, tá com vontade de comer ovo? Amor, chega no outro dia, o que tem hoje? Arroz, feijão e ovo. Ah, que legal, tá mesmo com vontade de comer um ovo? Chega no outro dia, amor, o que tem para comer hoje? Arroz, feijão e omelete. Melhorou, mano. Ah, amor, só fiz o basiquinho. Eu só fiz o basiquinho. Ai, amor, eu só fiz o basiquinho. Você vai ter uma hora e vai falar para ela: amor, amei, eu amo o seu basiquinho, mas estou com vontade de comer uma lasanha. Estou com vontade de comer estrogonofe. Estou com vontade de comer uma macarronada cheia de carne moída. Ai, amor, o basiquinho me cansou. Sim ou não? Então diga para a pessoa que está perto de você, você que está em casa, diga assim: chega de fazer o básico. Está cheio de gente na igreja fazendo o básico. Chega de fazer o básico. Flecha não faz o básico. Aleluia. Ai, o básico tá bom. Não. O básico não tá bom. O básico é apenas o piso para onde você vai crescer. O básico é o básico. Quando eu casei, eu morava numa casa que era um quarto, a cozinha, não, era uma sala, a cozinha, tinha um banheiro, aí tinha um quadradinho que era o quintal e o quarto no fundo. Quando a gente ia dormir, tinha rato andando no forro. Eu acordava, por isso que eu não tenho medo de barata, eu acordava com barata assim aqui, ó. A Manice falava assim: Alexandre, uma barata. Eu falava: tá, peraí. Puf. E voltava a dormir, goteirava no nosso pé, mas para o início do casamento estava ótimo, era o básico. Mas eu não moro nessa casa até hoje. Eu já comprei um apartamento. O básico foi bom para o começo, mas o básico não me sustenta para tudo aquilo que eu quero realizar. O início da carreira de um cantor, a vozinha e o violão desafinado, o básico tá bom. De um jogador de futebol dar umas caneladas, o básico tá bom. Mas você não para no básico. O Araújo trata com vidas todos os dias, né, Araújo? Quantas pessoas à beira da morte você socorre todo dia? O básico resolve? Tem hora que você tem que saber todos os cursos que você fez. O Araújo trabalha no SAMU, né? Já pensou, chega lá uma pessoa, Araújo vai socorrer uma pessoa quase degolada, aí ele fica assim: peraí, deixa eu lembrar o básico de enfermaria aqui, peraí, preciso olhar aqui no relatório, peraí, básico, cara, dá tempo? Não adianta, agora que preencheu o currículo do SAMU, você colocou lá, tem o curso básico de enfermaria, cara, curso básico de enfermaria, vai ficar na recepção do SAMU lá atendendo o telefone, porque o básico talvez consiga fazer com que ele entre, mas não com que ele permaneça. E de repente pode até entrar com o básico, mas eles vão falar: se especializa, você não pode ficar com o básico. Então olhe para a pessoa que está do teu lado aí e fala: meu irmão, básico não. O básico não, irmão. E eu já estou encerrando com isso. Deixa eu dizer uma coisa para você: cantar na igreja não é suficiente. Porque eu sou famoso, está cheio de banda hoje, famosa, canta na igreja que lota, multidões, mas só cantam na igreja. Está cheio de banda que lota igrejas, mas só canta na igreja. Só que o meu nome hoje numa igreja arrasta multidões para dentro da igreja. É o básico. Faz mais que obrigação. O Jonathan cantar na igreja é obrigação. A Marildo tocar na igreja é obrigação. Eu pregar na igreja é obrigação. O problema é que nós achamos que o básico está bom. Aí encontra com o vizinho tribulado, endemoniado, fala: não, meu negócio é na igreja. Meu negócio é na igreja. Encontra com o porteiro do prédio. Esses dias eu tive lá
um embate com o porteiro do meu prédio. Eu estava sem gás, eu precisava que o cara fosse instalar o gás, e eu esqueci que era feriado. E o porteiro ligou e falou assim: Alexandre, o cara que vem instalar seu fogão aqui, está aqui embaixo, mas eu não posso deixar ele entrar, porque hoje é feriado. Eu falei: moço, mas a minha filha precisa almoçar. Ele falou: sinto muito, seu Alexandre, mas eu não vou deixar ele entrar. Eu falei: mas entenda o meu lado. Ele falou: eu entendo o seu lado, mas há uma regra no condomínio e não pode. Eu falei assim: tá bom, e se eu falar para ele então trocar de roupa e ir lá no carro, porque ele estava com a roupa da empresa? E aí ele falou: aí fica a cargo do senhor, seu Alexandre. Ou seja, o senhor vai estar burlando a lei. E eu ia pagar R$80 para o cara instalar meu fogão. Aí o cara do fogão falou: desce aqui, a gente resolve. Eu desci lá na portaria. O cara falou: fala o seguinte, tem essa pecinha aqui, é R$30, você mesmo consegue instalar. Economizei 50. Mas sabe o que eu tive que fazer? Bati na porta do porteiro. Falei: eu quero te pedir perdão. Falei: eu estava errado mesmo. Desculpa aí de eu ficar com esse embate, sabendo que não poderia. Ô, seu Alexandre, não, que isso, é meu trabalho. Ele é todo amoroso. Ô, seu Alexandre, que isso? Falei: não, o senhor estava fazendo o seu trabalho, mas eu errei. Não adianta eu contagiar você dentro da igreja se eu não contagio o porteiro do meu prédio, se eu não contagio o vizinho da porta do lado, se eu não contagio a minha filha. Então se coloque em pé para nós orarmos. E eu quero declarar isso nessa noite, que nós vamos sair daqui contagiando. Agora diga assim, guarde de tudo isso, guarde isso, diga assim: o básico não é suficiente. Ah, mas eu faço o básico. Parabéns, porque você faz o básico. Agora você já pode se especializar, você já pode se especificar mais. Você pode sair daqui nessa manhã hoje contagiando milhares de pessoas. Sabe, à noite nós vamos ter culto aqui, à noite vocês vão ter culto em Bertioga. Compartilha o link com as pessoas. Parece que eu fico muito bravo com uma coisa que eu vejo no Facebook todo dia. Pessoas só curtem, só compartilham quando o nome dela está envolvido, quando lhe favorece. Agora quando vai favorecer o outro, compartilhar coisa do outro não. Vou compartilhar culto, não sou eu que vou pregar? Não sou eu nem vou estar no culto, por que eu vou compartilhar? De que forma que você está contagiando? De que forma que você está diatribando? De que forma que você está impactando a vida de pessoas? Timóteo, o que você ouviu de mim, contagie pessoas, Timóteo. Timóteo, o que você ouviu de mim, saia tocando a vida de pessoas, Timóteo. Timóteo, o que você ouviu de mim, abençoe vida de pessoas. Vamos orar em nome de Jesus. Diga: Senhor, me dá autoridade, responsabilidade e autorização. Sabe, não adianta você ter autoridade e não ter autorização. Mas eu quero liberar uma palavra profética sobre a sua vida nessa manhã, que está sendo liberada uma autorização do céu. Se você ainda não se sentir autorizado, o Senhor está te autorizando nessa manhã, para você sair contagiando pessoas. Toque a vida de pessoas. Sabe, dê uma oferta que marque a vida de uma pessoa, dê um abraço que marque a vida de uma pessoa, dê um presente que marque a vida de uma pessoa, libere uma palavra que marque a vida de uma pessoa. Eu não sei o que você pode contagiar uma pessoa, mas você pode contagiar uma pessoa. Eu não sei de que maneira que as pessoas vão se lembrar de você amanhã. Com certeza, muitas pessoas se lembram do Araújo constantemente, não é? Quantas pessoas o Araújo livra da morte, salvando ali na beira de uma pista, não é, Araújo? Agora o Araújo falou uma coisa muito interessante que eu não esqueço. Espera só um pouquinho, Joe. Uma vez o Araújo estava comentando comigo que as pessoas dão mais dinheiro mesmo, de oferta, parabenizando os socorristas que socorrem o carro, que socorrem a moto, do que para eles que salvam as vidas, né? Às vezes quando ele salva uma vida, ele está falando que tem pai, tem marido que chega falando: você não vem mais que sua obrigação. E deve. Quantos bombeiros ouvem isso? Quantos policiais? Você demorou, meu filho morreu, você demorou. Fala assim: eu estava a 10 quilômetros daqui. Não, mas se eu tivesse chegado antes. Mas não tenho asa, eu tenho ambulância. Ou seja, às vezes nós desprezamos
quem nos socorre. Às vezes nós aplaudimos quem nos dá presente, mas desprezamos quem livrou nossa alma do inferno. Às vezes nós aplaudimos quem compartilha uma foto nossa no Facebook, mas desprezamos quem todo dia está ministrando ao nosso coração. E aí eu falo para todos, para quem está online aí, para quem está ao vivo, tem bastante gente aí no Facebook e no YouTube, para quem está aqui, deixa eu dizer uma coisa para você: quem vai fazer o seu velório é o seu pastor. Quem vai lá orar, você só... Está amarrado isso aí, né? Está amarrado, pastor. Mas pelo que eu vejo que todos vão primeiro, né? Tô brincando. Mas quem vai lá orar, se seu pai e sua mãe estiver doente, é o seu pastor, não é o Luiz Hermínio, não é o Silas Malafaia, não é o fulano de tal. Aí você olha no Facebook, o irmão só compartilha vídeo do Luiz Hermínio, frase do Luiz Hermínio, sorriso do Luiz Hermínio, e o pastor dele que está ali alimentando a alma e o espírito dele todo dia, ele não compartilha uma mensagem, uma frase, um vídeo. E eu falo isso no âmbito nacional, mundial, não é só comigo. Está aqui o Jonatas Borges, cantor, abençoado, hoje pastor. Está ali o Bruno, ontem o Bruno lançou uma música, está a Karen ontem aqui. Então você tem muita coisa para compartilhar. Mas daí vem a veinha cantando, Jacó segurou o anjo, aí você compartilha. Porque a veinha está cantando que o Jacó segurou o anjo. Ou seja, nós desprezamos quem está perto e valorizamos quem está longe. Olhe para as pessoas que estão perto de você, a começar dentro da sua casa. Se eu não honro meu pai e a minha mãe, meu sogro e a minha sogra, que são os meus pais também, não adianta eu honrar todo mundo da igreja, porque minha sogra vai olhar para mim e falar assim: nossa, parabéns, honra todo mundo, mas aqui na minha casa é um cavalo. Nossa, parabéns, lá na igreja é bela viola, aqui em casa nem rebola. Então honre quem tem salvado a sua vida, honre quem tem ministrado ao teu coração, honre quem passa tempo pulindo você como flecha. Honre, honre, honre. Timóteo, agora você ouviu bastante coisa, sai diatribando, sai contagiando. Você para de honrar os de fora, honre primeiro os de dentro. Monte uma mesa maravilhosa dentro da sua casa, para depois você montar a mesa maravilhosa para os de fora. Sabe, minha esposa está na pegada da mesa aposta. Oh, aleluia. Mas primeiro ela está montando mesa para mim, e eu testemunho isso, para depois montar a mesa lá para o Daniel com a Camila, que foi em casa essa semana, para a Ney e para a Selma, que foi lá em casa essa semana. As mesas primeiro foram montadas para mim, para depois montar para os outros. Não que os outros são outros, né? São filhos. Mas às vezes nós honramos tantos os de longe e desprezamos os de dentro. Então eu quero declarar isso nessa noite, nessa manhã, em nome de Jesus, que você vai sair daqui atingindo alvos, liberando palavras, honrando pessoas, abençoando vidas. Aleluia. E eu quero fazer algo para quem não tem esse livro aqui ainda. Levanta a mão quem não tem, bem alto aí. Se tiver com preguiça, você vai perder. Se você não tem esse livro, a Aline vai distribuir esse livro para quem não tem. Ó, já teve até mão que levantou agora, né? Deus me deu uma palavra que nós precisamos tocar vida de pessoas, e eu toco vida de pessoas com o que eu tenho. Então eu quero tocar a sua vida nessa manhã com esse livro, você que não tem. Você tem, Wesley? Não, né? Então. Sabe, esses dias eu toquei vida de pessoas. Hã? Que? Tá bom aí? Nós vamos tocar vida de pessoas. Agora eu te desafio, você que ganhou esse livro, você lê e dá para alguém. Você não vai guardar na estante da sua casa, no rack da sua casa. Para guardar depois você compra. Mas toque vida de pessoas.
Eu tenho livro para tocar vida. O que você tem? O que você tem que pode tocar a vida de uma pessoa hoje? Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nos perdoa, porque nós não conseguimos muitas vezes diatribar, muitas vezes nós não conseguimos contagiar, talvez porque estamos ouvindo da fonte errada. Paulo ouviu de Paulo ouviu de Jesus, Timóteo ouviu de Paulo. Se temos ouvido da fonte correta, por que não estamos conseguindo contagiar? Talvez porque estamos satisfeitos com o básico. E eu quero declarar nessa manhã que a cultura do básico está caindo por terra em nome de Jesus.